Infelizmente, se você mora no Brasil, a chance de você ter sido roubado alguma vez na vida é alta. Principalmente quando falamos sobre celulares, andamos com eles 24 horas por dia em nossas mãos e nas ruas. Essa atitude pode ser perigosa. Mas imagine que agora, com nossas vidas dentro desses aparelhos, o que pode acontecer quando um criminoso tem acesso interno ao dispositivo, o que eles conseguem acessar e como você pode aumentar as suas defesas. É sobre isso que vamos conversar hoje. Olá meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor aqui do Tecmundo, e hoje vamos falar sobre como criminosos conseguem acesso às suas contas, roubam o seu dinheiro e como você pode dificultar a vida do crime. Durante a semana, um relato do agente de talentos, o Bruno de Paula, no Twitter, reacendeu a discussão sobre como nossa vida financeira é frágil quando acaba na mão de cybercriminosos. Em sua thread, Bruno explica que teve o celular roubado em um semáforo na zona norte de São Paulo em 29 de abril. De volta a São Paulo após uma viagem de 3 semanas em Barcelona, na Espanha, ele usava o aparelho dentro de um táxi quando foi vítima do furto. Com o aparelho destravado, os criminosos acabaram gerando R$ 143 mil de prejuízo ao invadir suas contas bancárias. O grande problema dessa história também envolve a falta de preocupação dos bancos envolvidos, que deixaram as compras fraudulentas continuarem acontecendo, mesmo após avisos da vítima. No caso, as empresas envolvidas no problema em questão eram a operadora Claro e os bancos Nubank e Banco do Brasil. Como relatou ao G1, a vítima explica que os falsários mudaram todas as senhas em contas como Gmail, iCloud e aplicativos de entregas de comida. Com o número da linha em mãos, também burlaram os sistemas dos bancos, realizando operações bancárias e resgataram investimentos de curto prazo. Mas como isso acontece? Como é possível burlar esses aplicativos bancários que parecem tão seguros? O Tecmundo conversou com Fábio Assolini, pesquisador de segurança sênior da Kaspersky, para trazer todos esses detalhes obscuros e dar uma aula para a gente. A resposta depende do que você tem configurado no seu celular e de boas ou más práticas de segurança que você vem adotar. Por exemplo, se você é daqueles que usa a mesma senha em todo lugar, ou se você é daqueles que anota as suas senhas no bloco de notas, isso vai facilitar muito a vida do golpista. E aí, tecnicamente, ele vai poder fazer tudo. Ele vai poder abrir os seus apps financeiros, acessá-los, roubar o dinheiro, fazer empréstimo no seu nome, pedir cartão no seu nome, abrir contas no seu nome. As pessoas têm que avaliar o seguinte: geralmente a fatura do cartão de crédito ou extrato de banco a gente recebe no nosso e-mail, e todo mundo tem um e-mail configurado no smartphone. Então basta abrir o seu cliente de e-mail e fazer uma busca, o criminoso vai encontrar todos os seus dados pessoais, número de cartão, CPF, endereço, número de telefone e tudo mais. E aí o prejuízo será grande. Com o celular bloqueado é um pouco mais difícil, especialmente se o grupo criminoso tem o objetivo de limpar as contas. Alguns grupos simplesmente desistem e vão vender peças, vão vender o aparelho mesmo bloqueado, né? Especialmente em plataformas de e-commerce. Ele vai dar um uso para esse aparelho, para tentar ganhar com o aparelho roubado de alguma forma. Porém, é importante a gente saber o seguinte: alguns poucos grupos possuem mais conhecimento técnico que outros. E o que eles podem começar a fazer? Eu acredito que esse, inclusive, será a próxima onda. Os criminosos aprenderem a desbloquear aparelhos bloqueados fazendo jailbreak, especialmente quem tem iPhone. Sabemos que o iPhone tem um alto valor de revenda no mercado e um iPhone desbloqueado, além de permitir a realização dos golpes financeiros, será possível ainda lucrar com a venda do aparelho. Então, de acordo com que as pessoas vão aprendendo a melhorar a segurança do seu smartphone, adotando melhores práticas de segurança, os golpistas do seu lado também vão aprender, vão se familiarizar com as ferramentas de jailbreak para que eles possam, dessa forma, ter acesso aos dados, aos aplicativos, etc. Nesse momento, a maioria dos grupos prefere o celular desbloqueado, e o celular bloqueado ele vai virar peça, ele vai virar venda de alguma outra forma.
Os criminosos conseguem acessar os aplicativos bancários, mesmo ele tendo todas as ferramentas de autenticação, por um simples motivo, porque o segundo fator de autenticação usado na recuperação das contas está em poder do criminoso. E esse segundo fator é o smartphone. Então, faça um teste. Abra o seu aplicativo de banco, coloca lá que você esqueceu a senha. Geralmente, esse processo de esquecer a senha, ele vai envolver o envio de um link ou de um código token, seja no seu e-mail ou no seu SMS. E o criminoso terá acesso a ambos. Então, as pessoas precisam entender que o criminoso vai conseguir o acesso ao seu aplicativo de banco, simulando lá que esqueceu a senha. E esse é um recurso legítimo que todos os aplicativos de banco disponibilizam, mas esse é o problema. A dupla autenticação está na mão do criminoso. Excelente pergunta. Sim, há uma defesa possível. Primeiro, elas precisam entender o problema de forma geral e, a partir disso, começar a adotar melhores práticas de segurança e fazer mudanças no smartphone dela, justamente para preparar ele caso ele seja roubado. E a ideia é dificultar ao máximo a vida do criminoso. Eu tenho visto aí na imprensa algumas dicas que são muito furadas e que as pessoas, às vezes, seguem essas dicas achando que isso vai resolver o problema caso o celular seja roubado. E não vai. E a pessoa só vai descobrir isso no momento em que o dinheiro foi roubado. É preciso entender o problema. Se o fator de dupla autenticação está na mão do criminoso, você precisa criar um meio de dificultar o acesso a ele, a esse duplo fator. Você precisa proteger o aplicativo de e-mail e o aplicativo de SMS. E também o seu número de telefone de alguma forma, porque ele será usado como fator de dupla autenticação. Como fazer isso? Então, primeiro, assim que seu celular for roubado, você precisa entrar em contato com a sua operadora. E aí você precisa entender muito bem esse ponto, porque você vai pedir 3 coisas para a sua operadora. Primeiro, que eles bloqueiem o seu número. Segundo, que eles bloqueiem o e-mail. E a pessoa precisa entender que esses passos que você pede para a operadora não vai bloquear o seu smartphone. Aí está um erro crasso de muita gente. A operadora não tem poder de bloquear o seu smartphone, ela tem poder de bloquear o seu número e colocar o seu e-mail na lista de aparelhos roubados. Na prática, o que isso vai permitir? Com que o aparelho não receba SMS e o criminoso não vai conseguir colocar um chip novo lá no seu aparelho e habilitá-lo com outro número. Terceira coisa que você tem que fazer é colocar uma senha no SIM card, no chip. Por quê? Se o criminoso, há grupos que removem o chip e colocam em outro aparelho para saber o número ou para tentar outras fraudes, ele não vai conseguir usar esse chip em outro aparelho porque será requisitado uma senha. Essa senha tem que ser diferente. Porque para um criminoso é muito fácil saber qual é o PIN 1, o PIN 2, o código PUC. Basta ele ligar na operadora, falar seu nome, seu CPF e o número da linha. Então você precisa configurar. São 3 coisas que você tem que fazer com a sua operadora. E mesmo assim, o criminoso ainda vai ter acesso à internet via Wi-Fi e mesmo assim ele ainda vai ter acesso ao seu e-mail. Aí nós vamos para o segundo passo. Você precisa de um software antifurto instalado no seu celular. Esses softwares, eles têm um recurso para você fazer o app lock. Você faz o bloqueio de tela. Ou seja, na hora de abrir o aplicativo, vai ser necessário uma autenticação, seja por senha digitada ou seja por biometria. Isso é muito importante, porque vai dificultar muito a vida do ladrão. Eu acho que os bancos sim podem melhorar em vista aos diversos relatos de roubo. Não exatamente na segurança do aplicativo, porque a maioria dos aplicativos são bastante testados, são seguros. Claro, já houveram problemas de segurança, mas a segurança do aplicativo em si é sempre uma preocupação dos bancos e nisso eles têm sido exemplares. Antigamente era comum a gente ver aplicativo que não fazia defesas básicas como o Certificate PIN. Isso já não existe mais. Mas os bancos não podem simplesmente eliminar o recurso do esqueci a senha, porque isso vai comprometer o usuário legítimo que um dia realmente esqueceu a sua senha. No que os bancos podem melhorar, na minha opinião? Primeiro, eles precisam prover centrais de atendimento mais rápidas. Faça um teste. Tente falar com um atendente humano na central de atendimento do seu banco. Eu tentei outro dia, eu levei 40 minutos.
minutos. Em 40 minutos, o criminoso já fez muita coisa com o seu aparelho. Já acessou sua conta e já roubou seu dinheiro. Os bancos precisam criar uma hotline onde as pessoas ligam e rapidamente elas possam reportar que o celular foi roubado para que haja um bloqueio de acesso a partir do aplicativo. Outra coisa, os bancos precisam treinar melhor os atendentes. Nós vimos no caso que você citou no começo que ele até chegou a entrar em contato com uma central do banco, onde ele solicitou o bloqueio do aplicativo e não ocorreu. Por quê? Foi mal atendido. Então, na minha opinião, os bancos têm que melhorar nisso, oferecer centrais com atendimento mais rápido para esses casos e treinar melhor os seus atendentes. Outra coisa que alguns bancos podem adotar, infelizmente não são todos, é monitorar melhor comportamentos anômalos. Se não é comum que o usuário transfira determinado valor naquele horário ou para aquela determinada conta, deve-se fazer um double check. Por padrão, os bancos tendem a confiar em transferências feitas para a mesma titularidade. Por isso, nesses casos, nós vemos que os bancos não bloqueiam uma transferência de R$100 mil de uma conta de um bancão para uma fintech, porque é o mesmo titular de conta. Então, o que os bancos precisam fazer? Essas transferências fora do comum, porém feitas para as contas de mesma titularidade, é necessário fazer um double check. Eu conheço poucas instituições que fazem isso. De fato, eu conheço apenas uma cooperativa de crédito que o faz, quando a transferência é de uma conta bancária para uma conta de fintech. Por que as fintechs? Porque as fintechs são piores? Não. As fintechs, pela sua característica tecnológica, facilitam a abertura de conta bancária e disponibilizam uma conta rapidamente. Se você usa iPhone ou Android, você está suscetível a receber golpes. Se você usa um tijolão da época dos anos 90, você também está sujeito a golpes, né? Agora, são duas coisas distintas, né? Nesse momento, os usuários de Android, eles têm melhores opções de software antifurto do que os donos de iPhone. Essa é a verdade. Qual o problema do iPhone? Primeiro, ele tem um valor alto de revenda no mercado. Segundo, é fácil burlar as biometrias faciais a diversos relatos, especialmente por causa do uso de máscara, etc. É fácil você alterar a senha do iCloud sabendo a senha de desbloqueio do aparelho. Isso é um problema. Também porque a Apple não permite com que você consiga fazer o bloqueio de determinados aplicativos, que é o recurso do App Locker, que a maioria dos softwares anti-roubo oferece. Existe uma gambiarra lá no iPhone, onde você consegue fazer um bloqueio por tempo de uso, mas ele é um bloqueio que não funciona. E nesse momento, quem tem Android tem mais opções. Você consegue instalar um software anti-roubo de terceiros, que vai trazer uma segurança melhor para o seu aparelho, enquanto que quem tem iPhone acaba ficando preso aos recursos nativos que não são completos, ou seja, as funções anti-roubo nativas do sistema operacional da Apple, ela é incompleta. Ela não pode trazer uma segurança total para você, porque o ladrão, ao roubar o seu celular desbloqueado, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar em modo avião. E aquele comando para formatar o aparelho nunca vai chegar. Ou ele vai conseguir fazer o roubo antes que o comando chegue. Então, as pessoas precisam avaliar bem isso na hora de comprar um aparelho. Você ficou com alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, você pode me procurar lá no Twitter pela @FelipePaião ou enviar um comentário aqui embaixo que vamos tentar respondê-lo. E se você chegou aqui, eu queria pedir o seu like, que você compartilhasse esse vídeo no grupo dos amigos ou com a família para todo mundo ficar seguro. Nos vemos no próximo vídeo, um abração e tchau, tchau.